Boa tarde a todos. Nesta tarde de terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar IFRS, os impactos contábeis na matriz estrangeira. Sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. Inicialmente, queria repassar algumas informações para que nosso evento aconteça da melhor maneira possível. Os microfones permanecerão mutados e pedimos que as câmeras fiquem desativadas durante o nosso webinar. O chat ficará aberto durante todas as apresentações, de modo que possam fazer perguntas e comentários. E os nossos palestrantes procurarão responder as perguntas no decorrer da própria apresentação ou ao término de cada sessão. É muito importante a interação de todos. Participem. As normas internacionais de informação financeira, conhecidas como International Financial Reporting Standards, são diretrizes contábeis publicadas e revisadas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, em inglês IASB, com o intuito de padronizar os procedimentos contábeis e as políticas existentes entre países, proporcionando a mesma interpretação das demonstrações financeiras. Em empresas multinacionais, a falta de observância aos preceitos definidos na IFRS tende a causar impactos contábeis que, por sua vez, podem ocasionar distorções na matriz estrangeira, caso a subsidiária brasileira não observe o CPC 47, Reconhecimento de Receitas, e o IFRS 16, Contratos de Arrendamento. Para discutir esse tema de maneira aprofundada e detalhada, este evento reúne 3 especialistas, em diálogo focado na análise do impacto do reconhecimento de receitas e contratos de arrendamento na consolidação das demonstrações contábeis em IFRS. Temos conosco Joyce Isabel, sócia da Drummond Advisors, mestre em contabilidade pela Suffolk University, em Boston, Estados Unidos, e contadora especializada em gestão tributária. Joyce possui experiência tributária e contábil no cenário brasileiro e estadunidense, assessorando clientes em operações bilaterais entre os 2 países, com destacada expertise em planejamento tributário internacional, impostos de renda e contabilidade internacional. Muito obrigado pela sua presença, Joyce. É um prazer tê-la aqui conosco nessa tarde. Obrigada, Temos também Leonardo. a Juliana Campos, Chief Account Officer, América Latina, do Grupo Fiat, graduada em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Universidade FUMEC. Juliana detém extenso know-how na área contábil e auditoria, construindo ao longo de mais de 15 anos em trabalhos desempenhados na Deloitte e na FCA Group, onde atualmente gerencia o setor contábil da montadora em toda a América Latina. Juliana, muito obrigado por sua participação. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, Léo. Como terceiro palestrante, temos o Maicon Luiz, gerente-geral da Drummond Advisors e contador, especialista em IFRS, com mais de 13 anos nas áreas de contabilidade e auditoria. Michael construiu sólida carreira e atuação em audições de demonstrações contábeis, gestão de equipe, desenvolvimento de controles internos e consolidação e conversão de demonstrações contábeis. Na Drummond, atende clientes de diversos portes e segmentos com negócios no Brasil e nos Estados Unidos. Michael, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Léo. Boa tarde a todos. Então vamos ao conteúdo dessa tarde. Passo a palavra agora para a Joyce Isabel, sócia da Drummond Advisor, que dará início à apresentação. Joyce, a palavra está contigo. Muito obrigado. Muito obrigada, Léo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome da Drummond a oportunidade, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais pela oportunidade. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o CPC 47, né, que é equivalente ao IFRS 15, e o CPC 06, que é o nosso IFRS 16, sobre arrendamentos. O tema é extenso, a gente sabe que a gente tem bastante coisa para discutir. O nosso objetivo hoje é dar um overview geral para vocês. A gente tem a participação da Juliana,
que vai compartilhar conosco um pouquinho da experiência dela na implementação das duas normas e os desafios, e também que ela possa dar umas dicas, né, e ajudar as empresas que irão ou estão passando por esse processo. Vamos lá, então, CPC 47, né? O início da vigência da norma aconteceu em 1º de janeiro de 2018. Quem pode aplicar? Todas as empresas em geral, né, independente do porte, que estejam, principalmente as empresas que possuem subsidiárias no Brasil e a matriz em outro país, na Europa ou nos Estados Unidos. Quem que deve aplicar? São empresas de grande porte, com ativo igual ou maior que 240 milhões, ou faturamento igual ou superior a 300 milhões por ano. Companhias de capital aberto e companhias que são reguladas pela CVM. Então, para que a gente possa entrar um pouquinho no CPC 47, a gente pode falar de forma prática, né, os 5 passos efetivos para o reconhecimento da receita nos contratos de clientes. Qual que é o primeiro passo? Nosso primeiro passo é um contrato, né? A empresa, ela deve reconhecer a receita no alcance do CPC 47 quando todos os requisitos desse contrato forem atendidos. Então, no contrato, o que a gente precisa ter? O contrato nada mais é um instrumento que cria direitos e obrigações com força legal, né? Esse contrato, ele pode ser escrito ou verbal. Esse contrato, ele precisa delimitar, existir uma obrigação entre cliente e prestador de serviço, ou o cliente e a indústria, né? Que seria a questão dos produtos. Ele precisa também estabelecer uma obrigação de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos, né, entre cliente, prestador de serviço ou indústria. Ele precisa possuir uma substância comercial, né, e a empresa vai receber os valores pela prestação do serviço ou a entrega dos produtos. Segundo requisito que a gente precisa ter é identificar a performance, né? As obrigações de desempenho, a performance. O que é a performance? Nada mais é que a empresa que está prestando um serviço ou a empresa que vai entregar os produtos, ela desempenhe a sua obrigação, né? De repassar o controle do bem ou do serviço para o cliente final. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa empresa que celebra um contrato de prestação de serviço e nesse contrato ele é de duração para 12 meses. Esses 12 meses, esse serviço vai ser prestado mensalmente. Quando que vai acontecer a performance? Quando a empresa prestar o serviço ao cliente, ou seja, quando a empresa entregar o produto final para esse cliente, ou o resultado do serviço final. O terceiro ponto é determinar o preço para a transação, ou seja, o preço do contrato, o valor do contrato. Então, eu posso ter um contrato num valor X de 100 mil reais, 150 mil reais, e esse contrato ele vai acontecer a um determinado período de tempo, a um determinado período estipulado já nas cláusulas do contrato. Tá? Esse é o valor do contrato global. E a gente precisa também alocar o preço da transação, né? Alocar o preço da performance. Então, por exemplo, se eu tenho um serviço, um contrato de 100 mil reais, e eu presto esse serviço em 12 meses, qual que é o valor da parcela do meu contrato, né? Esse valor ele pode ser fixo, mensal, ou ele pode ser variável. Isso também vai estar delimitado no meu contrato. E essa alocação de preço vai ser a alocação pelo serviço ou pelo bem entregue para o meu cliente como resultado final, tá? Depois que a gente
que a gente cumpriu todas essas etapas, a gente pode ir para o reconhecimento da receita efetiva, né? Que nada mais é quando é transferido um bem ao serviço ao seu cliente. Ou seja, quando o cliente obtém do bem ou serviço o resultado final. Então, quando eu entrego o meu produto final para o meu cliente, quando eu entrego a minha prestação final, eu vou reconhecer a minha receita, tá? E essa questão do reconhecimento da receita, ela acaba mexendo com a empresa como um todo. Por quê? Porque eu vou precisar do meu time de vendas, a minha política de vendas, que analise muito bem os meus contratos, quando eu vou fechar um negócio com o cliente, os meus controles internos de como a empresa vai fazer esse reconhecimento da receita ou não, o meu ambiente tecnológico, né? O meu relacionamento que eu vou ter com os meus investidores, porque eu vou ter que ter um controle muito acurado desse reconhecimento de receita para que os investidores ou sócios da empresa saibam a minha assertividade da minha prestação de serviço e o meu reconhecimento corretamente. Então, acaba envolvendo várias áreas da empresa. E o que isso impacta, né? O que o reconhecimento da receita impacta na minha matriz, que está lá na Itália, da minha matriz na consolidação no final dos resultados. Se eu não faço um bom reconhecimento de receita, ou se não aplico a norma de forma correta, o que pode acontecer? Eu posso ter receitas superavaliadas. O que é isso? O que são receitas superavaliadas, né? O consolidado da empresa matriz, ele vai refletir um resultado que não é real. Por quê? Porque eu posso ter um faturamento ocorrido e esse faturamento ser reconhecido 100% no meu resultado. E isso vai influir no meu lucro final, onde o meu lucro vai ser maior. Mas esse faturamento não quer dizer que eu prestei o serviço, não quer dizer ou que eu entreguei os meus produtos. Esse faturamento nada mais é que uma formalização, muitas vezes, do contrato. O serviço ou o produto, ele vai ser entregue em fases. Então, eu teria que reconhecer a minha receita em fases. E a gente também pode ter as receitas subavaliadas. Quando eu prestei o serviço ou entreguei o produto, teve sim o requisito, o último requisito, que é o da performance para o meu cliente, porém, essas receitas não foram reconhecidas nos meus livros. Então, na hora que eu consolidar com a minha matriz estrangeira, isso não vai refletir no meu resultado. Respectivamente, não vai refletir no meu resultado final, no meu lucro líquido da empresa. Então, é um desafio, né? A gente sabe que, de vez, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da complexidade da empresa, é um processo que vai mexer com vários departamentos da empresa e que todos precisam estar engajados para que isso possa acontecer e aconteça da forma mais tranquila possível. A gente está aqui hoje com a Juliana. A Juliana vai poder passar para a gente um pouquinho da parte prática, porque às vezes a gente fala na parte teórica, ou fica muito complicado, ou às vezes fica muito fácil na parte teórica, mas na prática é mais difícil. Então, Juliana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, né, do que a gente passou, que eu passei dentro do grupo, na implementação das duas normas. E espero que seja válido, né? E estamos, né, Isabel, à disposição. Em dúvidas, caso precisem, podem nos procurar. Eu acho que no final vai ter os contatos nossos na apresentação, então vamos lá. Com certeza, muito obrigada. Juliana, quais foram os controles necessários para a aplicação da norma na FCA? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. Falando do CPC 47, ele não foi uma alteração significativa para a gente na FCA. Então, óbvio, tivemos um projeto mundial muito grande que começou lá em 2014, então, ou seja,
4 anos praticamente antes da norma entrar em vigor, porque quando eu falo, para a gente, falando Brasil, nós temos um tipo de receita, que é a receita da venda do carro. Então, é uma receita de uma performance obligation que ela ocorre num momento específico do tempo, né? Então, quando eu analiso o que eu tinha anteriormente do CPC 47, não é que eu tive transações muito diferentes, mas é óbvio que com quando a gente olha da performance obligation já ao longo do tempo, implementado na norma, a gente tem controles que foram implementados pós-norma de identificação. Então, análise de contratos, toda vez que eu tenho um contrato que ele foge do que seja estándar, é uma área mais fácil, porque a gente está falando do comercial, né, de onde vão sair todos para venda. Então, é um estreitamento de laços grandes com a comercial. A gente, como contabilidade, né, temos que estar sempre ali do lado, sempre disponíveis, tentando uma parceria muito grande com as áreas para também que nada seja planejado e entre assinado e comece a vigorar sem que a gente tenha feito a análise. Então, esse, para mim, assim, é um dos maiores desafios, sempre estar alinhado com o business, sempre estar próximo, ainda mais no momento que a gente está todo mundo remoto. Então, fica um desafio aí um pouco até maior, porque no dia a dia você encontra na área, você esbarra na pessoa, a pessoa olha para você, nossa, lembrei, tem isso novo que eu estou discutindo. Então, o desafio do remoto ainda é um pouco maior, porque às vezes as pessoas estão no dia a dia, engolidas pelas atividades, e se você não está ali bem próximo, pelo menos de tempos em tempos, olha, estou aqui, tem alguma coisa nova, vamos conversar, as coisas passam e a gente perde o time, né, de analisar e de reconhecer no momento correto. No nosso caso, nós temos formações trimestrais, então, se eu perdi o gatilho de setembro e só descobri em outubro uma transação que era do que 3, eu já posso ter um problema na divulgação da SEC, né? Então, tem um trabalho ali bem de monitoramento, inclusive das normas, né? De mudanças e de contratos novos que a gente sempre está de olho. E envolve todos os departamentos, né? Acaba envolvendo, não é só a gente na contabilidade no final do dia, mas começa na parte de vendas, né? Começa na parte da elaboração do contrato, né? Começa com vendas, vem para a elaboração do contrato e depois a interpretação desse contrato, né? Sim. Uma das coisas que eu queria, eu sei que o meu assunto ainda é o próximo, mas eu queria colaborar e construir um pouquinho com vocês aqui, é que assim, muitas vezes, e aí nós do time contábil, geralmente recebemos o contrato firmado e a gente precisa adaptar isso para a contabilidade. Eu acho que esse é um pesadelo para todo contador, né? Então, acho que uma das dicas importantes também que a gente pode dar aí para quem está na área também o planejamento de como a gente vai fazer o reconhecimento das receitas, ele nasce no comercial. Então, se o contrato é bem estruturado, contabilmente vai ficar mais fácil de fazer, né? Ele não vai ser tão engessado. Agora, o difícil é quando você tem um contrato que ele não foi planejado para o reconhecimento de receita, a empresa tem auditoria e precisa estar com isso redondinho, né? Então, uma dica importante aí, o comercial tem que estar muito bem alinhado com a parte contábil, né? Sim. Perfeito. E assim, o que eu tenho tentado fazer na FCA é sempre engajar o legal junto. Foi muito bem lembrado isso. Se uma parte falhou de nos chamar para analisar junto, o legal às vezes, opa, a Juliana está sabendo disso? Alguém do time dela foi envolvido? Quem tá tomando conta disso? Então, assim, também trazer, porque aí você não fica dependendo de apenas uma área, né? Você tem mais áreas que possam te ajudar nesse momento da coleta e de pensar nos efeitos, porque eu brinco muito e falo, a contabilidade vem lá no final, né, que é isso que você falou, depois a gente tem que arrumar a forma que o contrato está para ele caber na contabilidade, e a gente acaba sendo a pessoa do não. E eu Exato. brinco que eu falo que eu não gosto disso, eu falo, não é assim, vamos trabalhar junto que a gente consegue fazer o que vocês estão pensando numa forma que ele caiba no compliance, né? De como ele vai conversar com a contabilidade. Com certeza, com certeza. Juliana,
houve um impacto significativo da forma de reconhecimento de receitas que pode ser atribuída à implementação da norma na FCA? Pensando no Brasil, nós não tivemos, porque é aquilo que eu falei, acho que na primeira pergunta aí, nosso business da implementação ali no 1º de janeiro de 2018 é venda de carro, a gente não tinha, né, nenhum tipo de serviço de performance obligation ao longo do tempo, que seja material. Agora, vendo assim, o mercado, nós mesmos já temos os concorrentes com a parte de serviço, né, de carro conectado. Então, essa é agora, a gente está no meio de um projeto disso e com muitos impactos. Então, estudando a norma de cima e embaixo, tentando fazer de uma forma simples e que atenda à norma, que não engesse o processo. Então, esse é o meu desafio atual, não a implementação da norma, mas sim a continuidade da norma, né? Como mantê-la viva, operando de uma forma simples para todo mundo. Porque, assim, na hora que a gente fala vamos falar, não, então tá, então não posso reconhecer tudo na cabeça, não posso reconhecer agora. Opa, mas o business tinha esperança que isso fosse acontecer, porque o EBITDA, porque né, todos que essa receita ia entrar dentro desse período, dentro desse quarter. Exatamente. Então, assim, é um super desafio no dia a dia, e aí volta naquele negócio, a contabilidade do não. Não, gente, não é bem assim. Vamos lá, se a gente desde o início alinha todas as expectativas, pega quem conhece da norma, a gente vai apresentar para o board o que vai sendo. Agora, se eu chegar lá sozinho, um comercial, e apresentar sem o conhecimento do todo, realmente podemos ter algum problema e vamos ter que tentar costurar de uma forma que vai funcionar para todo mundo. Com certeza. É o que você fala, a gente acaba sendo não, né? E o nosso não, muitas vezes, ele não é compreendido, né? Então, a gente fala assim, não, mas é a contabilidade que colocou esse impacto nos financials no final do período, ou na consolidação, a culpa é da contabilidade, né? E não é verdade, se a gente trabalhar junto, a gente consegue um resultado bom com todas as áreas, né? Eu acho que a Juliana, você está nos ouvindo? Eu acredito que ela caiu. Ela está se reconectando. Vamos aguardar, Léo? Sim, nós tínhamos ainda uma última pergunta a fazer para ela. Sim. Então vamos ver se ela se reconecta. Então a gente pode ir o Maicon pode ir para o próximo, e quando ele voltar, quando ela voltar, ela pode fazer a finalização dessa pergunta que a gente tinha, porque é a mesma pergunta sobre o próximo assunto. Ah, perfeito. Ok, então prossigamos então. Maicon, a palavra está contigo. Ok, então boa tarde a todos novamente. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o IFRS 16, tá? Isso aqui é uma norma... quando a gente fala de termos contábeis, pode até parecer bastante tempo já, a norma ter entrado em 1º de janeiro de 19 ou 1º de janeiro de 18, como foi o caso do CPC 47, mas no nosso mundo contábil ele não é tanto tempo assim, né? Digamos, é uma norma até recente, né? Que a gente pode dizer dessas duas normas, na verdade, elas são bem recentes. E elas estão causando um impacto grande nas empresas do Brasil, principalmente no reflexo delas aí na consolidação, quando tem matriz fora do Brasil, né? Então, basicamente, eu vou tentar passar para vocês um overview geral da norma, tá? Eu trouxe até um caso um pouco mais prático, para que vocês enxerguem números e uma lógica em relação a isso. Mas meu objetivo é passar para vocês esse contexto. Houve uma mudança significativa no CPC 06, né, que teve depois do IFRS 16, ele teve a segunda revisão, então teve uma mudança significativa em termos de contrato de arrendamento, então quero passar isso um pouco para vocês, e aí no final, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem fazer as perguntas aí, certo? Bom, basicamente, o início de vigência dela, então, foi no dia 1º de janeiro de 2019, e quem pode aplicar, de novo, todas as empresas podem aplicar a norma, que a gente chama de CPC Full, né, que é a versão integral, CPC do IFRS 16, CPC 06,
pode aplicar de forma integral. Ela é obrigada a aplicar? Não, nem todas as empresas são obrigadas a aplicar. Obrigatoriamente, só são as empresas que têm o ativo maior do que 240 milhões ou faturamento maior do que 300 milhões no ano. Tá? Companhias de capital aberto também são obrigatórias, mas geralmente uma empresa de capital aberto ela já tem um compliance muito grande, né, muito mais rigoroso. Então isso já está meio que, digamos assim, implícito. Né? Agora para as PMEs, que a gente chama, que são as empresas que faturam menos do que 300 milhões por ano, né, que são as pequenas e médias empresas. Se bem que, né, uma empresa de até 300 milhões é uma empresa grande, né? Porém, no contexto das demonstrações contábeis, o IFRS ele enquadra como uma pequena e média empresa. Então, nesse contexto, ela pode aplicar, tá? Ela pode aplicar a versão full do CPC e também o grande impacto para ela geralmente está se ela precisa reportar essas informações para fora, fazer essa consolidação na matriz, ou se ela passa por auditoria também. Às vezes acontece as duas coisas, né? Então, se a empresa passa por auditoria, a auditoria ela vai revisar isso, se as normas contábeis que são aplicáveis a ela estão sendo cumpridas. Então, caso vocês não estejam observando isso no contexto das demonstrações e vão passar por auditoria, com certeza vocês terão uma ressalva em relação a isso. Tá? Então, é importante, mesmo não sendo obrigatório, vocês observarem a legislação, observarem os requisitos da norma, para não terem esses problemas aí de impacto com a auditoria. Tem muitas empresas que têm investidores e isso afeta o relacionamento externo da empresa com os seus stakeholders, né? Então, a grande importância para quem não é obrigado está nesse contexto, na visibilidade das demonstrações para terceiros aí no mercado, tá certo? Ok, a gente pode ir para o próximo. Bom, quando a gente fala de contratos de arrendamento, uma coisa importante que eu preciso passar para vocês é o seguinte: antes da vigência do IFRS 16, a gente tratava os contratos de arrendamento, né, de formas distintas. Então, por exemplo, a gente tinha arrendamento de veículos, arrendamento de equipamentos eram os mais comuns, né? Então a gente tinha um arrendamento operacional e o financeiro. No financeiro, era o arrendamento onde a empresa tinha o objetivo de adquirir esse ativo no final do plano, né? Então, ela tinha uma série de prestações que ela pagava mensalmente, mas o objetivo final era ficar com o ativo. Então, para esse arrendamento, geralmente era contabilizado, né? O ativo e o passivo, né? Então você reconhecia um ativo, né, pelo equipamento, pela máquina, por qualquer coisa que você tenha arrendado, como passivo, que é a contraprestação, que precisa ser pago, isso no arrendamento financeiro. Arrendamento operacional, não, tudo era despesado, tratado como um contrato de aluguel, digamos assim, né? Sempre que a gente fala de arrendamento é bem similar ao aluguel. Então, antes do advento da norma, era assim que a gente tratava. Tá? Depois do FRS 16, o que aconteceu? Para o arrendatário, que é a empresa que contrata esse arrendamento, tudo virou uma coisa só. Né? Então, o arrendamento hoje do FRS 16 para o arrendatário é o seguinte, para as empresas, né, que contratam esse arrendamento. Tudo passou a ser contabilizado como ativo e passivo. Tá? Tudo que for arrendamento, tudo que você tiver de contrato de arrendamento vai obrigatoriamente ter que ser contabilizado como um ativo e um passivo. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso mais para frente. Tá? Mas existem dois requisitos. Você pode contabilizar isso como um contrato de arrendamento, né? Isso vale para todos os contratos, seja de locação de imóveis, seja de locação de equipamento, seja qualquer contrato de arrendamento que você tenha um ativo tangível, né, ou intangível, você vai precisar fazer dessa forma. A única coisa que existe de exceção para isso é quando a gente tem um contrato de arrendamento menor do que 12 meses, né, então um contrato que vai ser um contrato que vai começar e terminar dentro do mesmo exercício, então você não precisa encaixar na norma. E se o ativo for um ativo de valor, de baixo valor, né? Mas a norma não diz para a gente o que é baixo valor, e aí entra a questão do julgamento do profissional. O baixo valor ele pode ser o seguinte, um contrato, por exemplo, de arrendamento de equipamentos de informática. Ele vai ser, digamos que o ativo da empresa seja de R$1 milhão. Se a gente tem um contrato de arrendamento de R$20 mil ali dentro do ano, isso não é um alto valor, é um baixo valor. Agora, digamos que a empresa tem um ativo de R$1 milhão, mas o contrato de arrendamento desses equipamentos seja de R$200 mil, por exemplo. Então, ele já se torna material. Então, é importante a empresa observar esses quesitos. Né? Mas nós, contadores, estamos aqui para ajudar vocês aí nessa tomada de decisão, tá certo? Então, feito isso, depois que a gente identifica quais são os contratos que precisam ser tratados dentro do contexto do IFRS 16, a gente vai começar a fazer o reconhecimento inicial. Tá? O reconhecimento inicial, como que funciona?
A empresa precisa contabilizar no ativo não circulante dela o ativo de direito de uso pelo valor total do contrato, trazido a valor presente, eu vou explicar isso um pouquinho melhor mais para frente, contra um passivo da mesma forma. Então você vai ter um ativo e passivo nesse reconhecimento inicial, tá certo? Então, podemos para o próximo. Isso vai ser o reconhecimento inicial. E aí, mensalmente, o que vai acontecer? Antigamente, quando a gente tinha um contrato de locação de um imóvel, por exemplo, você contabilizava, você conhecia o passivo contra a despesa, e depois você fazia o pagamento saindo do ativo e indo contra o passivo, certo? Agora mudou, né? Nesse contexto, você já não faz dessa forma. Mensalmente, o que vai acontecer? A gente vai ter que reconhecer uma despesa financeira referente a esse contrato trazido a valor presente. Então, se eu tenho um contrato, por exemplo, de R$100 mil por 24 meses, esse contrato trazido a valor presente, ele não vai ser 100 mil, ele vai ser menos do que isso. Então, você vai contabilizar aí, de repente, dependendo da taxa de juros, né, R$80 mil. Vai contabilizar R$80 mil no ativo, R$80 mil no passivo. E aí você vai ter que reconhecer esses juros que é a diferença entre o valor do contrato trazido a valor presente e o valor que você tem que pagar, você vai contabilizar isso mensalmente no resultado como aí uma despesa financeira, tá certo? Depois disso, também a gente precisa fazer o reconhecimento do pagamento da contraprestação do arrendamento. Então, aí é o pagamento efetivo das parcelas mensais, sem novidades. Vai ser ativo contra passivo. No resultado, a gente também tem que reconhecer outras contraprestações variáveis que a empresa tem. Então, por exemplo, se tiver alguma obrigação de montagem e desmontagem, se tiver alguma obrigação de manutenção desse ativo também, a gente precisa reconhecer isso e aí vai direto para o resultado no momento dos reconhecimentos mensais. Tá? E no resultado, o que vai acontecer, acho que a grande diferença aí é que a gente vai depreciar esses contratos, né? Então, assim, antigamente você não via a gente fazer depreciação de um contrato de locação. Como assim? Eu tenho um contrato de locação, eu estou alugando uma sala comercial, eu preciso depreciar ela? Sim, se ela se encaixar nos conceitos, você vai precisar depreciar esse contrato de locação do ativo de direito de uso que você tem. Então, essa é uma das grandes mudanças que a gente tem aí em relação à norma e que as empresas precisam estar bem atentas, né? Então, são coisas importantes aí. Bom, um outro lembrete importante é o seguinte, a gente não reconhece mais o valor principal do arrendamento pago direto na despesa, né? Então você não vai ter isso mensalmente, você vai ter duas partes, você vai ter reconhecimento de despesa financeira e você vai ter também o reconhecimento aí do valor da depreciação, isso vai estar levado a resultado, mas não aquele valor mensal que a gente colocava lá e também só o valor da parcela mensal, né? Agora você tem um contrato inteiro carregado no ativo e no passivo, e reconhecendo despesa financeira e depreciação para esses contratos também, certo? Muito bem, então, como pode parecer às vezes um pouco mais complexo do que eu trouxe aqui para vocês um exemplo aqui só para a gente tentar ilustrar um pouquinho melhor isso, tá? Então vamos supor o seguinte, que a gente tem que uma empresa está fazendo um contrato de arrendamento de um imóvel comercial, no valor de R$300 mil, tá? Isso já trazido a valor presente por uma taxa de juros de 2% ao mês, certo? O valor da contraprestação mensal, quando eu digo contraprestação, o valor do pagamento mensal por esse arrendamento vai ser de R$12.500, e o prazo desse contrato é de 24 meses sem valor residual, tá? Estou tentando simplificar, eu sei que no dia a dia de vocês talvez não seja tão simples assim, mas eu quero dar o contexto para que vocês entendam o contexto, e aí depois vai ficar mais fácil quando vocês estiverem trabalhando nas exceções, tá certo? Bom, reconhecimento inicial, como eu disse, a gente precisa reconhecer um ativo e um passivo. Primeira coisa que você vai fazer, vai ter R$300 mil no seu ativo não circulante, por um ativo de direito de uso, e você vai contabilizar no seu passivo 150 mil no curto prazo e 150 mil no não circulante, né, que são, ou seja, esses 300 mil reais divididos por 24 vezes 12 para cada lado. Então, os 12 primeiros meses no curto prazo e os 12 meses seguintes no não circulante, tá certo? Isso no reconhecimento inicial. Depois, como que vai funcionar? Esse reconhecimento mensal da despesa, como que a gente chega nesse valor? A gente não descontou esses 300 mil reais, a gente não trouxe a valor presente esse contrato por uma taxa de 2% ao mês, então agora a gente precisa recompor esse valor lá dentro. Na verdade, esse contrato era maior do que 300 mil, né? Como eu falei antes, ele sempre vai ser contabilizado a um valor menor do que o que vai ser pago efetivamente nele. Então, a gente precisa recompor esse valor. Então, a gente vai simplesmente calcular 2% sobre o valor das parcelas que estão lá no ativo, aliás, que estão no passivo, né, da empresa. Então, vai ser
2% sobre o circulante, 2% sobre o não circulante, vai totalizar esses R$6.000. Esses R$6.000, eles vão direto para a despesa financeira e a gente aumenta o passivo em função do tempo decorrido, né? Então a gente está reconhecendo os juros que transcorreram ao longo desse tempo aí no passivo, tá? Depois disso, no próximo slide, a gente pode passar? Depois disso, nós vamos ter os pagamentos e a depreciação mensal, tá? Como que isso vai acontecer? O pagamento da contraprestação é normal, você vai sair o dinheiro do banco contra o passivo, né? Mas note que nós aumentamos em R$6.000 o passivo, em relação ao que havia sido registrado antes, e agora nós estamos reduzindo ele em 12.500. Então, na verdade, ainda vai ficar um saldo de 6.500, a gente vai ter uma amortização real do contrato de R$6.500 apenas, tá? Não do valor total, porque a diferença já foi reconhecida na despesa, tá? E aí, por último, a depreciação mensal, né? A depreciação mensal, ela vai ser calculada em função do tempo de uso do contrato. Então, se a gente tem um contrato de 300 mil que vai ser utilizado em 24 meses, é só dividir pelo período da vida útil de utilização desse ativo, né? Óbvio, aqui a gente pode ter, se vocês estiverem trabalhando com equipamentos, com máquinas, pode ser que a gente tenha um valor residual aqui. É um assunto para um outro webinar, de repente, né? Que seria um CPC 27, a gente estaria falando sobre um outro assunto, né? Que aí é o ativo imobilizado. Mas aqui, um exemplo um pouco mais simplificado seria isso. A gente vai depreciar mês a mês o valor total dele em função da vida útil do contrato. E isso vai ser levado a resultado, ok? Muito bem, impactos que a gente tem aí em relação à adoção da norma, né? A gente tem basicamente dois impactos, um deles é positivo, tá? Nem tudo a gente diz não na contabilidade e nem tudo é tão ruim assim na contabilidade, né? Então a gente tem uma notícia boa aí para as empresas que estão fazendo que estão adotando a norma, né, ou que pretendem adotar a norma, elas vão ter uma melhora no EBITDA, né? E por que isso acontece? Simplesmente porque a depreciação e os juros, eles não entram no cálculo do indicador, né? Então você vai ter uma melhora desses indicadores aí dentro, do EBITDA, com certeza vai ter uma melhora nisso, e também você vai ter um impacto aí nos índices de endividamento da empresa. Lembra que a gente registra sempre um ativo e um passivo, então também vai ter um impacto aí nos índices de endividamento da empresa, tá? Isso é uma outra análise que precisa ser feita, mas já queria trazer para vocês também. Sim, tem esses dois impactos aí. E também na consolidação da matriz, o reflexo segue a mesma linha, né? Se a gente tem um EBITDA melhor na empresa filial, a gente também contribui de forma positiva dentro do EBITDA da empresa matriz. Então, isso vai ajudar, de certa forma, você ter um melhor nesses indicadores financeiros aí de análise, tá certo? Muito bem, em linhas gerais era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Eu acho importante aí vocês, óbvio, a gente não quer e nem tem como a gente exaurir todas as questões da própria norma, ela é bem extensa, assim como do CPC 47, ela é muito extensa, então, mas a gente queria dar um norte para vocês aqui, meu grande objetivo era esse, dar um norte para vocês dos impactos que vão acontecer, e aí, óbvio, vocês conseguem ter um caminho melhor para poder avaliar melhor esses controles, principalmente nas empresas que têm muitos contratos de arrendamento, onde esse volume é representativo. É importante verificar, como até a Joyce já levantou isso antes, o ambiente tecnológico de vocês, porque uma empresa que não tem tantos contratos assim, você consegue usar o bom e velho SAP, o Sistema Avançado de Planilhas, né? Você consegue fazer isso no Excel. Dá para fazer no Excel. Porém, numa empresa com muitos contratos, vale muito mais a pena você ter aí uma modificação dentro do sistema informatizado do ERP que a empresa utiliza. Isso é muito importante. Isso vai trazer melhora nos controles contábeis para vocês, vai dar uma maior confiabilidade quando vocês estiverem passando por um processo de auditoria e vai facilitar o trabalho no dia a dia. Em vez de você ter 2, 3, 5 pessoas controlando contratos de arrendamento, você vai ter, de repente, uma pessoa só que vai conseguir fazer tudo isso de uma forma muito mais fácil e mais prática, certo? Bom, eu não sei se a Juliana conseguiu voltar, Léo. Voltei, estou aqui. Conseguiu? Opa, que bom. Sim. Que bom que você conseguiu, não estava aparecendo para mim aqui, que bom que você voltou.
Bem, Juliana, acho que agora a gente consegue, depois dessa breve explanação, acho que a gente consegue entrar um pouquinho mais aí nos detalhes, né? Vamos seguir o mesmo, sem novidades, vamos seguir a mesma linha do que a gente conversou antes, né? Então, eu queria entender um pouquinho melhor aí quais que foram, de repente, os controles aí necessários para a aplicação da norma na FCA, se teve algum controle necessário maior aí dentro dessa área, né? Aí agora, assim, principalmente a gente brinca. Eu fiquei pensando sobre o webinar e falando, gente, quando as coisas estão frescas na cabeça, o quanto mais a gente lembra da dor. E a aplicação do CPC 06 foi exatamente uma dor. Porque pensando numa correlação, quando a gente fala com o CPC 47, o CPC 06 pode acontecer em qualquer área. Então, fazer a delimitação, entender onde a gente precisava entrar e como chegar para identificar todos os contratos foi muito difícil. Então, assim, doloroso, um processo de praticamente aí 1 ano, contando que a gente tem mais trabalho, mas não temos mais headcount, né? Então, cada vez mais fazer mais com menos. Então, esse foi um processo que eu falo assim, mesmo pensando, nós estamos aí 1 ano e 9 meses após a primeira implementação, ele foi um processo difícil e até, assim, chegando mesmo no final de 19, eu ainda falava assim, será que a gente conseguiu capturar tudo? Eu não consigo falar que a gente conseguiu capturar tudo. Eu falo assim, consegui capturar o que é material. Então, ufa, minha demonstração financeira está livre de erros materiais, mas não adianta eu falar que eu consegui capturar, porque eu tenho certeza que não. Então, criamos muitos controles. Então, assim, para tentar identificar, inclusive na contabilidade, porque como são todas as áreas que podem startar um contrato novo, ficou muito difícil, ficou muito pulverizado. Por mais que você consiga entrar nas áreas, fazer treinamento, mostrar a importância, nem sempre numa empresa com 30 mil funcionários, você consegue fazer isso muito facilmente. Então, criamos controles na contabilidade, então, criamos controles de identificar nas contas usuais mensalmente o que caiu, se ali eu tenho contrato que está atrelado, se eu consigo identificar aquilo, passo por um processo, uma implementação de um sistema para fazer o cálculo, porque também você deu esse exemplo, eu acho que é ótimo, porque se você coloca um exemplo muito complexo, o entendimento, né, da norma fica muito mais difícil, mas na nossa realidade do dia a dia, você vai ver, tem coisas simples, mas tem coisas muito complexas. Então, tem o que está embutido dentro de um contrato, né, que você tem que extrair, se aquilo ali você tem... Eu tenho uma máquina com um operador, não tem o custo separado de cada um, então como que eu vou fazer? Então, nós passamos por muitas coisas dentro da fábrica. Graças a Deus, a gente tem um suporte global, né? Nós temos um time global, então isso ajuda demais. Troca de ideia, o que cada região está passando, como que é uma interpretação, como tem muitas coisas similares nas regiões, então dá para discutir muitos assuntos. Só que é um tipo de trabalho que, por exemplo, eu tive que pedir um headcount novo para contabilidade, porque eu tenho uma pessoa exclusivamente para fazer isso, porque é um volume grande, são muitas empresas na região. Então, para tentar ficar assim, o mais redondo, conseguir passar o menor nível de erro, e sentei com o legal, falei, gente, não dá para eu ficar pegando fazer o profeta do acontecido. Na contabilidade, eu pego só o que já aconteceu. Profeta do acontece, essa é boa. Então, vamos tentar procurar uma forma, sistema, na hora que está preparando o contrato, na hora que vocês estão revisando o contrato. E aí fomos, assim, fizemos um benchmark com a Celor. Foi um benchmark bem legal. A Celor tem um fornecedor que, na hora da construção do contrato,
você vai respondendo perguntinhas. Então, a gente foi montando, né? Montamos um checklist de perguntas. Dependendo do tipo da pergunta, ele para a confecção do contrato, ele para a revisão e manda para a gente na contabilidade. Falei, ufa, assim eu vou parar de trabalhar com o acontecido e vou... O processo está acontecendo agora, então pensa, nós temos 1 ano e 9 meses já da adoção da norma, conseguimos agora começar a trabalhar com isso, e isso vai nos facilitar muito de pegar no momento da confecção da norma. Fizemos muito treinamento ao longo da fábrica, isso foi uma das coisas assim, que o ano passado eu peguei bem pesado com o meu time, vamos fazer, vamos puxar, vamos dar informação para as pessoas, inclusive porque na hora que a gente fala, né, vai melhorar o EBITDA, opa, é um dos índices que a gente está sempre de olho, aí as pessoas começam um pouco a pensar e falar, gente, temos 2 formas de fazer. Você pode fazer um contrato menor, que ele não vai entrar na norma, né? Mas você não vai ter o ganho do outro lado. Então, dá para a gente pensar, fazer um planejamento. Então, essa norma, assim, ainda, te falo, não estamos perto de ficar maduro. Eu acho que com esse processo do sistema, junto com o pessoal de legal, de contrato, vai nos ajudar a ficar mais maduros, mas ainda é uma dor todo mês, na hora que a gente vai fechar, e todo quarto é na hora que a gente vai fechar os controles da SOX. Realmente não foi. Se a gente pensar no contexto das PMEs, às vezes a gente consegue usar o famoso SAP, né? O sistema avançado de planilhas aí. Agora, no contexto de uma empresa muito grande, realmente não tem como você implementar uma norma desse tamanho, né? Porque é humanamente impossível, foi o que você disse. Quantos contratos estão acontecendo ao mesmo tempo? Quantas regiões diferentes você está atendendo? Então, é impossível, não tem como. Então, não tem jeito de a empresa não trabalhar com esse ambiente tecnológico aí. Eu acho que você já respondeu a questão do impacto significativo. A gente sabe que depois de tudo que você falou, deu para entender que teve sim um grande impacto significativo aí, principalmente nessa questão da interação com as áreas, né? Que eu acho que de repente às vezes é o maior dos desafios, né? Pode parecer que não, mas a interação entre as áreas, principalmente numa empresa grande, de grande porte, ela é mais complexa, né? Então, eu acho um fator muito importante aí também. E é um fator decisivo, né, Maicon e Juliana, essa interação entre as áreas, porque se ela não acontece, é o que a Juliana falou, a contabilidade acaba trabalhando só com o fato acontecido, né? Então, é muito importante essa interação. E assim, quando a gente vai implementar a norma nova, né, você fala assim, por onde eu começo? Aí hoje, óbvio, eu já sei assim, olha, eu sei que eu vou numa área de supply chain, eu tenho um número imenso de contratos e uma população muito grande dos meus contratos que estão dentro do escopo do CPC 06 estão lá. Então, eu consigo um pouco mais monitorar, mas no momento inicial que eu fui levantar, até eu entender, uma empilhadeira, opa, tem um contrato ali, opa, eu tenho que olhar, então, tá dentro da manufatura. Não, esse aqui tá dentro do supply chain, não, esse aqui tá dentro da comercial. Então, até você conseguir montar a sua população como um todo, né, foi bem desafiador. E eu te falo, hoje eu tenho desafios. Sei lá, uns 2 quartos atrás, teve, acho que não foi nem 2, né, talvez no Q2 ali, quando a gente estava no meio do Covid, tivemos áreas que a gente deixou de alugar. Ninguém avisou. A gente pegou isso, eu peguei isso numa reunião, falei, nossa, todos os efeitos tem que mexer, tem que tirar o direito de uso, tem que mexer no passivo. E aí você movimenta todo mundo para identificar, não, mas o contrato ainda não foi assinado da rescisão. Então, assim, inclusive um processo moroso numa empresa grande que passa por um fluxo muito grande. Exato. Bom, antes da gente ir para a nossa última questão aqui, só queria aproveitar e também abrir para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Nós estamos com 64 pessoas. Pessoal, aproveitem agora para fazer as perguntas de vocês aí, podem colocando no chat, a nossa equipe está acompanhando aí tudo e a gente está aqui para poder trazer explicar um pouco melhor para vocês e de repente contribuir aí com as dificuldades que de repente vocês estão passando aí, tá bom? Então aproveitem esse tempo aí que a gente está terminando aqui esse bate-papo e vão colocando suas perguntas aí que a gente está aqui para responder, tá certo? Maicon, então Sim? vou aproveitar, nós temos uma pergunta sim, do Denis Miguel. Ele está perguntando, a manutenção predial de um bem, objeto de um contrato de arrendamento, aluguel predial,
deve ser contabilizado como instalações, imobilizado ou despesas de manutenção, resultado operacional? Ótima pergunta, Denis. Isso acontece com muita frequência, tá? Essa dúvida aí acontece em várias outras empresas, mas vamos lá. A gente também tem que pensar, quando a gente trabalha com IFRS, a gente tem que pensar no contexto geral das IFRS ou dos próprios CPCs. Então, na estrutura conceitual CPC 00, quando a gente vai falar do conceito de ativo, ele é um recurso controlado pela empresa decorrente de atividades passadas e que vai gerar benefícios econômicos futuros, tá? Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter claro para poder responder a sua questão. Então, pensa no seguinte, se a gente tem um contrato de arrendamento, o arrendamento, sim, se o contrato atende os requisitos do CFS 16, ele precisa ser reconhecido lá no ativo de direito de uso, porém essa manutenção, né, como o próprio nome diz, você vai estar fazendo uma manutenção específica nele, você não está agregando valor no ativo, você está beneficiando, você vai, de repente, melhorar a vida útil econômica desse ativo. Se isso fosse acontecer, perfeito, você conseguiria, de repente, tratar isso como ativar isso na contabilidade. Entretanto, aqui, pelo que eu estou entendendo, e aí se meu entendimento não for esse, pode mandar aqui no chat também, você vai estar só fazendo uma manutenção, né? Então, basicamente, é o mínimo que você precisa para deixar o imóvel funcionando corretamente. Então, isso é despesa, tá? Você não ativa esse recurso. É diferente quando você faz, por exemplo, digamos, benfeitorias para que você possa operar dentro dentro desse imóvel, digamos assim. Então, aí sim, se você vai ter que fazer benfeitorias para deixar ele pronto para uso, então, as despesas que você tiver incorridas para deixar o ativo em condições de funcionamento operacionais, aí tudo bem. Ele entra como, você pode ativar ele. Agora, nesse contexto, não. Ele não atende ele já não atende o conceito de ativo, né? Então, ele não vai gerar benefícios econômicos futuros. Ele está simplesmente fazendo a manutenção daquilo que você precisa, não aumentou a vida útil econômica dele. Então, você não ativa, você despesa direto, tá certo? Mas ótima pergunta, isso é bem frequente, tá? Não, eu no meu dia a dia, eu tenho isso direto, pensando assim no contexto fábrica, né, nem só prédio, pensando como um todo, o tempo inteiro pensando, essa é uma manutenção, gente, calma, é uma grande manutenção ou é algo corriqueiro? Você está trocando um óleo? Eu sempre brinco até, Maicon, falando assim, vamos lá, vamos fazer uma analogia no seu carro, na hora que você troca o óleo, você aumenta a vida útil dele? Aí o povo, porque é uma discussão, às vezes até assim, porque a norma, o IFRS é bem subjetivo, né, quando você vai colocar isso. Então, exato, quando a gente fala, porque muitas vezes a gente troca peças de máquinas que valem 1 milhão. Aí na hora que você fala, nossa, mas eu vou jogar isso direto no meu resultado, né, de uma vez, sendo que vai me beneficiar mais uns 4 anos. Então, é uma dúvida bem frequente. E aí você tá aumentando a vida útil do ativo, né? É uma outra questão. Agora, quando a manutenção, principalmente nesse caso específico aqui, quando a manutenção e pelo que eu entendi, ela é rotineira, né? Ou de repente e de menor valor, muito bem observado, Juliana. Sim, aí a gente despesa direto, mas a gente tem que sempre, a norma ela é muito subjetiva, por isso que façam uso do recurso contador nas empresas de vocês, viu? Porque o recurso contador vai ajudar vocês muito nessa hora. Julgamento profissional nem sempre é fácil, mas quando ele está bem fundamentado, né, e quando ele conhece, principalmente quando ele conhece bem o business, fica muito mais fácil de você ter uma, como que eu posso dizer, uma aplicação da norma muito mais correta e mais fidedigna para traduzir a realidade da empresa, né? Então, isso é super importante. Muito bem, então acho que a gente passou pelas 3 primeiras, acho que na sua resposta foi vindo, então já clareou bastante essas outras questões a respeito dos desafios, né? Você falou bastante sobre isso, a questão da interação dos departamentos em sistemas, né? Modificação de sistemas também, que é uma coisa importante. E eu encerro aqui agora perguntando quais as recomendações aí que você poderia passar para uma empresa que não fez a adoção da norma ainda, quais seriam, digamos, as áreas-chave que os gestores precisam se preocupar aí nesse primeiro momento. E aí, Juliana, eu acho que é interessante você também falar sobre o CPC 47, né? Os dois. Quais são as dicas que você dá aí para as empresas que estão nesse processo de implantação
ou que irão implantar essas duas normas, né? Você deu dicas valiosas aqui e os desafios que você enfrentou, então, o que você diria? Isso por favor, sigam essa dica, que se vocês seguirem essa dica, com certeza vocês vão ter sucesso na implementação, ou vai ser menos doloroso, como você mesmo falou, foi bem doloroso. Eu acho aqui, Joyce e Maicon, a recomendação é um pouco, pensando nas duas normas, do time multidisciplinar. Então, acho que a contabilidade assumir um papel protagonista, então, trabalhar junto na implementação do CPC 47, comercial e legal, e muitas vezes produto também, porque no meu caso eu tenho uma área completamente separada que pensa, né? O que é novo, o que nós vamos inovar, o que nós vamos trazer de novo. E no CPC 06, a gente precisa engajar todas as áreas relevantes da empresa. Então, um mapeamento, no meu caso aqui eu tinha, né, supply chain, manufatura, próprio comercial, engenharia. Então, ou seja, eu tive que percorrer, tesouraria também tinha, então compras, eu tive que entrar em todas as áreas para poder pedir assim, gente, me dê um ponto de contato. Então, uma pessoa que conhece da sua área, que conhece com uma palma da mão, para poder estar junto comigo. Eu sei que vocês não têm recurso para me dar, mas pelo menos eu consiga fazer um touch point, que eu consiga fazer algo que vai conseguir fazer o meu time caminhar. E nós vamos caminhar juntos. Então, fazer como um time, como um PMO, trabalhar junto, trazer o legal muito para perto, porque o legal sempre é envolvido, porque todo mundo, na hora que vai pensar num contrato, então a parte de legal está envolvida, que possa ser também um ponto para se fazer seu segundo cheque, do tipo, a contabilidade também está junto. Então, essa para mim é uma dica que foi muito, no primeiro momento, talvez a gente subavaliou a implementação. Então, tentamos trabalhar um pouco sozinhos, um pouco olhando o que já tinha acontecido na contabilidade, o que a gente conseguia resgatar. Muito pelo fator, né? Pouca gente para muitas coisas. Então, na hora que você vai numa área pedir algum auxílio, você recebe de volta um primeiro não, mas o não faz parte, né? Então, eu brinco sempre que, assim, 50% de chance você tem de receber o sim. Então, nunca tenha medo. Porque o não, se ele vier, você já está preparado para ele, mas você pode obter um sim, ou um pouquinho assim do não para o sim, que vai te ajudar. E pensar em como estruturar, em como fazer acontecer no dia a dia. É muito importante, porque, igual eu falei aqui, o CPC 06 ele é algo muito vivo para mim, porque todo dia eu tenho um contrato novo, todo dia eu estou contratando uma coisa nova. Então, entender como que está ali, e se for uma empresa um pouco maior, eu acho que esse sistema, ele chama até Netlex. Ele é um sistema muito valioso na hora de construir um contrato para poder conseguir distribuir as tarefas, né, dentro do contrato, de onde vai quem tem que analisar alguma cláusula específica. Eu acho que é isso. E estou aqui, né, à disposição, se alguém precisar, pode me chamar pelo LinkedIn, pode me chamar que eu posso ajudar, né, no que tiver aí de coisas que a gente não conseguiu passar, que é um período, 1 hora é um período muito pequeno para esses dois temas bem complexos. Sim, e nós temos, Juliana, tem uma pergunta direto para você aqui, tá? Da Lilian Belfort. Ela está perguntando o seguinte, né? E talvez você já tenha até adiantado um pouquinho quando você falou do sistema agora. Mas ela falou o seguinte: na FCA é utilizado algum programa específico para controle dos contratos reconhecidos dentro do IFRS 16? Eu trabalho numa empresa com grande volume de contratos e ainda estamos buscando uma aplicação para diminuir a dor, né? Ó, já se identificou, né? Que não tem como a gente não se identificar na questão da dor. Na dor de contabilizar os contratos de forma manuais e controles mensais. Eu falei um pouco agora, né?
Uhum. A gente tem um repositório global que chama SMS, que é um repositório de contratos, mas ele é simplesmente repositório. Então, nós estamos implementando esse Netlex, que é uma ferramenta anterior, que é no momento de construção do contrato, e que para ela eu acho que seria super válido. Depois, Eliane, se quiser, pode me achar no LinkedIn. Eu te passo contato, inclusive, do pessoal do Legal, se quiser fazer um benchmark, quiser entender um pouco mais de como funciona. Mas ele foi super valioso porque a gente consegue fazer um checklist do que for. Mudou essa cláusula ela está relacionada em IFRS 16, imediatamente você vai receber um e-mail para você analisar o contrato e colocar no fluxo ele para continuar. Então, ele não vai passar, né, para ser assinado até o momento que você der o ok. Maravilha, muito bom. Isso é importante. Essa conexão que a gente faz profissional, né, é muito importante, né? Quanto mais a gente tem essa troca de conhecimento, essa troca de experiências, agrega para todo mundo, né? Com certeza. Muito bom, gente. Então, não temos mais perguntas. Caso vocês tenham mais alguma questão, tá? Os nossos contatos vão estar aí no final. Eu devolvo a palavra, então, para o Leonardo, tá? Para ele finalizar aqui com a gente. Ok, obrigado, Maicon. Então, chegamos ao fim desse nosso webinar. Agradecemos os nossos palestrantes dessa tarde, a Joyce Isabel, a Juliana Campos e ao Maicon Luiz, que trouxeram esse tema, discorreram sobre o tema e deram exemplos que serviram para, né, enriquecer ainda mais os participantes dessa tarde. Não posso também deixar de agradecer aos participantes, a todos vocês que nos prestigiam nessa tarde e para quem nós criamos esse momento de discussão e debate. Nos próximos dias, enviaremos o link para todos vocês, onde poderão baixar a apresentação da Drummond, bem como acessarem o vídeo dessa gravação, de forma que possam rever alguns conceitos, alguns esclarecimentos, e, naturalmente, na apresentação, indicaremos os contatos da Drummond, bem como também da Juliana da Fiat. Agradecemos a todos e tenham uma ótima tarde. Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado. pessoal. Obrigado a todos. Obrigada, Um abraço. boa tarde.